temática da jornada da honra que nós estamos passando nesse mês de maio aqui na igreja. E como eu disse, não era uma campanha de 5 quinta-feiras, mas uma jornada de 30 dias que nós queremos exercer honra por onde quer que nós passarmos, né? Eu acredito até que esse nível da honra, lembrando que o tema desse ano foram novos níveis. Fica algum microfone ligado aqui? Esse ano foi novos níveis e a gente vai subir alguns níveis esse ano. Estamos começando pela honra, que eu entendo ser um dos mais cruciais e foi o primeiro também que Deus queimou em nosso coração. Acredito que a gente vai passar o período também estudando sobre paternidade, dentre outras temáticas que temos a aprender aqui. E acredito que essa temática da honra, ela vai até passar de 30 dias. Eu creio que a gente tem muito a aprender aqui dentro desse tema. Quero inclusive, no mês de junho, ouvir nossos obreiros da casa falar disso aqui também. E eu sei que Deus vai nos preparando. Uma palavra que foi dita aqui na quinta-feira e que eu estou guardando em meu coração, da visão que foi compartilhada com a gente pelo pastor Fagner, foi que o Senhor, para aquela nova fase, para aquele novo nível... Tô ligado, gente? Não é preciso ficar só o meu que está fazendo barulho, não. Para aquele novo nível, Deus proveria novas sandálias. E imediatamente eu abri ali e fui levado pelo Senhor naquele dia em Efésios 6,15. Porque quando fala de novas sandálias, a gente imagina logo novos ides. Mas a palavra do Senhor em Efésios 6,15, ao falar das armaduras de Deus, trata as sandálias como preparação para o Evangelho. As sandálias em Efésios 6,15, nas armaduras, não é o id, não é o ir, mas é justamente o parar e preparar para fazer algo de um modo solidificado. Então, quando o Senhor liberou a palavra aqui na quinta-feira, dizendo que para essa nova fase nós precisaríamos de novas sandálias, imediatamente o Senhor me conduziu para aquele texto, me fez entender que Ele nos daria tempos de preparações para vivermos essa nova fase, para vivermos esses novos níveis. E nós vamos ouvindo e nos preparando ao tempo que já vamos vivendo. Porque você pode ouvir agora e deixar para viver tudo no final, ou você pode já começar a viver, você pode já ir vivendo aquilo que você está aprendendo aqui na casa de Deus. Você pode já ir colocando tudo isso em prática. Eu sou muito fominha de aprendizado. E quando eu encontro alguém que já está vivendo o que eu quero viver, ou alguém que mesmo que ainda não alcançou, mas está correndo na mesma direção, eu não meço esforços para sentar à mesa, para parar, para ouvir, para receber o que essa pessoa tem a me ensinar. Porque eu entendo que a importância de eu ouvir de alguém que já está à minha frente, mesmo que ainda em corrida, mas que já está a alguns passos à minha frente, eu entendo a importância de ouvir essas pessoas, de parar, de entender. Porque se eu quero chegar aonde elas estão chegando, se eu quero chegar aonde elas querem também chegar, ou onde elas já chegaram, eu preciso ouvir suas experiências e aprender com suas experiências. A gente pode viver honra, ou a gente pode viver a desonra, e eu quero falar um pouco sobre isso hoje, Sem perceber, a gente vai falando, já vai pregando. O tempo hoje é bem curto, mas eu vou tentar trazer algumas coisas para vocês. Eu vivi a experiência de 2 pastores amigos meus. Eu conheço a ambos estão hoje na casa dos 16 anos de ministérios. O que eu não sabia foi que eles começaram juntos. Eles foram consagrados no mesmo dia, participaram do mesmo seminário, tiveram a mesma preparação e abriram ministérios no mesmo tempo, no mesmo ano. Ambos saíram da casa onde estavam, iniciaram ministérios. E um deles é um daqueles que preza pela honra, que corre atrás da honra. E eu falo da honra não no sentido de recebê-la, mas no sentido de fazê-la acontecer, de dar a alguém.
E ele fala que sempre chamava esse amigo quando sabia que alguém ia estar ministrando alguma palestra, algum ensino, alguma coisa sobre honra, sobre liderança, sobre aprendizado. E normalmente esse outro não ia. Então ele ia descobrir um livro novo e mandava para o amigo e dizia: olha, eu estou lendo isso aqui, esse livro está mudando a minha vida. E depois de uns dias ele reencontrava o amigo e o amigo dizia: você leu? O amigo diz: não, eu não li. Ou quando o amigo ia, eles chegavam lá e às vezes estavam ali à porta esperando o palestrante, o pregador, seja lá quem fosse que fosse ministrar, e de repente aquele palestrante chegava em um carro bonito, em um carro caro, e o amigo começava a dizer: tá vendo aí, nunca vi homem de Deus andar num carro desse. Se fosse crente de verdade, não estava andando num carro desse valor. Por que é que não pega esse valor e dá aos pobres? Porque todo desleal tem espírito de Judas. Não, por que não pega e faz isso? Não, crente, pastor de verdade não pode prosperar, pastor de verdade não pode ter isso. E o amigo sempre dizia: eu ainda quero ter um carro desse, eu ainda vou ter um carro desse, eu ainda vou ministrar nos lugares onde ele ministra, eu quero crescer como ele cresceu, eu quero que Deus me prospere como ele me prosperou. Hoje eu conheço a ambos, 16 anos depois. Aquele que honrava tem um carro exatamente dos que ele admirava, tem uma igreja do porte das que ele admirava, está vivendo honra no nível que ele honrou. O outro continua a pé, continua com igreja minúscula, continua vivendo uma vida toda cheia de problemas. Porque o nível de honra que você vai receber é no nível que você dá. Se você tem problema em celebrar a vitória de quem já chegou, meu irmão, certamente tu não vai chegar. Se tu quer alcançar lugares, mas tu não celebra quem Deus já colocou lá, Deus não pode te permitir chegar nesses lugares. Então eu preciso celebrar a vida de quem Deus já está fazendo. Por que eu estou trazendo alguns amigos aqui esse mês? Homens que eu sei que carregam algo, homens que eu sei que já chegaram ou estão caminhando para lugares para onde nós como igreja estamos profetizando que vamos chegar. Porque nós celebramos o que Deus já fez na vida deles. Nós celebramos o que eles já estão vivendo. Nós celebramos o que eles já estão recebendo de Deus. E assim como nós já estamos vivendo níveis que outros ainda não estão vivendo, eles já estão vivendo níveis que nós ainda não estamos vivendo. E nós vamos celebrar a vida deles para chegar aonde eles chegaram. Esperamos que outros celebrem a nossa vida para chegarem aonde a gente chegou. E assim a honra vai sendo multiplicada, e à medida que as pessoas vão semeando honra, elas vão colhendo honra, porque a honra é uma semeadura que gera vida. Eu quero ler com vocês, para a gente começar a pregar, senão vai parecer que a gente não está pregando. Romanos 12, 10. Por favor, coloca na NVI, Ralf. Normalmente sou muito fã da CF. Eu não sei para vocês, meu som para mim está abafadíssimo. Eu sei como está chegando aí na frente. Tá bom? Ok. Acho que deve ser só o retorno. Romanos 12, 10. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, preferindo dar honra aos outros mais do que a vocês. Bora ler isso junto, para a gente poder decorar? Leia aqui comigo, que assim a gente lê todos numa versão só. 1, 2, 3. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, preferindo dar honra aos outros mais do que a vocês. Para um ensaio ficou péssimo, mas bora tentar executar assim mesmo. Bora ver se vai. 1, 2, 3. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, preferindo dar honra aos outros mais do que a vocês. Espírito Santo, fala conosco nessa noite. Nos ajuda a compreender a tua palavra e nos envolva com teu espírito, com a tua unção, enquanto nós a recebemos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Primeira coisa, quando a gente fala sobre honra, é entender, e por favor, faça algumas anotações. Se possível, assista essa mensagem de novo amanhã com papel e caneta. Anote muito. Anote muito. O que eu anotei aqui dessa festa, não está no gibi. Eu estou com 2 esboços gigantescos. Eu estava ouvindo e anotando as mensagens dos pastores. Quinta-feira eu fiz outra lista. Estou aqui no bloco de nota aqui. Subiu um nome em inglês aqui na cabeça. Então, que nome de coisas que eu anotei na quinta-feira. Anote muito esses dias. E leia muito depois do que você anotou.
Ok? Primeira coisa para a gente entender: honra não é bajulação. O que é honra de acordo com o dicionário? É uma consideração devida a uma pessoa que se distingue, que se destaca por seus dotes, seja eles intelectuais, artísticos, morais ou um privilégio. É uma consideração devida, é uma consideração que eu devo, que eu entendo que eu devo a alguém que está se destacando, ou tratando aqui, tirando do dicionário e botando para o nosso campo de igreja, alguém que Deus está destacando. É uma consideração que eu devo a alguém que Deus está levantando, alguém que Deus está destacando, seja através dos dons, seja de um modo ministerial, seja através do serviço que tem prestado na igreja. Agora, o que é bajulação? Bajulação é a prática da adulação ou lisonjeio com o propósito de conquistar algo em troca, ou seja, de alcançar uma recompensa. A bajulação parece muito com a honra, exceto que ela é baseada em uma má intenção. Eu bajulo para ser recompensado, eu bajulo para receber algo, eu bajulo para que de alguma maneira essa pessoa me beneficie, porque eu sei que o que eu quero alcançar, ela vai abrir essa porta para mim. Então eu começo a fazer não pelo que Deus está fazendo na vida dela, mas pelo que eu quero fazer na minha vida. Muito parecido, mas o propósito é diferente. Todo bajulador é falso. Eu comecei mal, né? Tinha que deixar isso por meio da mensagem. Todo bajulador é desleal. Por quê? Porque todo bajulador vai te abandonar depois dele conseguir o que ele quer, ou se ele não conseguiu o que ele quer. Seja porque conseguiu, ou seja porque não conseguiu, em algum momento o bajulador te abandona. Porque se aquilo não é baseado em um princípio, em algum momento aquilo acaba. Tudo que não é solidificado por um princípio não tem duração. Em algum momento isso rui. Não tem uma capa que dura para sempre. Outra palavra que surge no cenário da honra é a lealdade. O que é lealdade de acordo com o dicionário? É a confiabilidade que se pode dar a alguém quando você não está por perto. Quando eu sei que alguém é leal, é quando eu já consigo confiar nessa pessoa sem eu estar perto. Eu sei que alguém é leal a mim, ou alguém pode dizer: pastor Geisiel é leal a mim. Se essa pessoa puder confiar que é longe dela, eu não vou ficar falando mal dela. Que é longe dela, eu não vou quebrar os princípios que ela deixou. Na última reunião de cobertura, a gente citou tantas coisas dessa reunião de cobertura, porque foi realmente fantástico. Nós saímos de lá desejosos e planejando em nossa mente, em algum momento, sentar com a apóstola Edilson para pedir uma cota de obreiros para levar na próxima. Falar, pelo amor de Deus, libera uma cota aí pra gente. Libera um número mesmo que mínimo. Mas é porque de fato a vontade de gravar tudo. Mas o pastor nos ensinou dizendo: olha, cuidado com o Arão, o obreiro desleal, ou o amigo desleal, porque isso não tem a ver com pastor obreiro, não. A lealdade e deslealdade tem a ver com amizade. Porque quando Moisés sobe ao monte e deixa Arão na liderança do povo, quando ele volta, Arão conduziu o povo a adorar bezerro de ouro. E é impressionante porque o povo nunca pediu um bezerro de ouro. O povo diz: faça-nos um Deus. O povo não escolheu o Deus. O bezerro de ouro, na verdade, era o Deus do Arão. Ele podia ter feito qualquer um, mas ele fez o Deus Apis, o bezerro de ouro do Egito. Então o povo diz: faça-nos um Deus. Quem era para Arão apresentar? O único Deus, o Deus de Israel, o Deus verdadeiro. Mas ele apresenta algo que na verdade era um ídolo que ainda tinha lugar no seu coração. E Moisés volta e vai falar com ele: o que é isso que tu fizeste? Ele diz: o povo estava pedindo e eu queria ficar bem com o povo. Tu não estava aqui, e aí o povo estava com raiva de mim, eu queria agradar ao povo. E Moisés se vê numa situação de problema, porque é o irmão dele, mas que na ausência dele levou o povo a adorar o Deus Apis do Egito. E nós precisamos gerar um ambiente de confiabilidade, onde você não precisa estar presente para confiar no seu irmão. E confiança, meu irmão, você vai ter que dar antes de se frustrar. Você nunca vai saber se pode confiar em alguém até você confiar em alguém.
Se você for conduzido por feridas, você não vai confiar em ninguém. E se você não confiar em ninguém, ok, você não vai se frustrar, mas você também não vai descobrir quem são seus verdadeiros amigos. Então, primeiro, confie. Porque uma das coisas da honra é dar a alguém o benefício da dúvida. É dar a alguém o benefício da dúvida, de dizer, olha, eu vou confiar, e se ele errar, aí a conversa muda, mas eu vou dar o benefício da dúvida. A deslealdade, ela é inimiga da honra. Por quê? Porque o desleal, ele não tem temor em colocar pessoas contra seus próprios amigos. O desleal, ele é amigo do mais. Ele vai ter sempre 2 defeitos para cada qualidade. Alguém chega e diz, olha, o evangelista Yuri é uma bênção, está tocando teclado lá e toca bem. E fala nisso, gente, a banda hoje deu um show aqui, foi lindo, não foi? O volume estava fantástico, o som, unção, tudo perfeito, parabéns para vocês, de coração. Não sei como chegou para a igreja aí, mas eu estava daqui só apreciando hoje, estava muito gostoso de ouvir. E alguém vai dizer, uau, ele é uma bênção, mas... Porque quando a gente vive a desonra, a gente conhece as pessoas pelos defeitos dela. A gente nunca conhece as pessoas pelas qualidades dela. A gente conhece as pessoas pelos defeitos e depois pelos pecados dela. A gente vai se tornando desleal à medida que o defeito do nosso irmão passa a ser o nome dele. Então você conhece o adúltero, o mentiroso, o fofoqueiro. Você passa a conhecer pessoas pelos problemas que ela carrega. Só que nós precisamos ser imitador de um Cristo que chama pessoas pelo nome. Porque o diabo sabe o teu nome e te chama pelos teus pecados. Mas Deus conhece todos os teus pecados, mas Ele continua te chamando pelo nome. Mais do que isso, Ele te chama de filho. E se nós somos imitadores de Cristo, não podemos servir a um padrão do diabo. Servimos a um padrão de Cristo. O que era honrar, pastor? Honrar é você celebrar o presente que o outro é para a sua vida. Honrar é eu celebrar o presente que cada um de vocês é para mim. Isso é honra. Porque cada um de nós aqui somos um presente na vida um do outro. Ontem meu sogro chegou lá em casa às pouco para 6 horas da manhã, né? Deu um de doido, saiu de lá sexta-feira, foi-se embora hoje cedo. Veio trazer uma televisão rosa para Deise. Ele é eletrônico. Ele desmontou uma televisão, pintou a carcaça de rosa, montou de novo. Colocou o nome de Deise na frente e veio trazer a televisão rosa para Deise. Ele chegou lá em casa e foi uma surpresa. E nós celebramos não a televisão, ficamos muito felizes por ela. Mas talvez a Deise use muito, porque as crianças querem coisa no quarto para não usar, né? Elas preferem vir para a sala, é impressionante. Nós celebramos o presente que foi a visita dele para nós. E foi uma grande surpresa, foi uma bênção tê-lo recebido nessas 24 horas. Hoje pela manhã eu levantei por volta das 6h30, eu tinha aula na Carve. Então lá por volta das 7, eu levantei, eu vim aqui na padaria e eu voltei celebrando no meu coração. E eu fiquei muito feliz, porque pela primeira vez eu pensei algo que eu nunca tinha pensado. Queria ter expressado aquilo e não fiz, mas eu voltei pelo caminho agradecendo a Deus pela vida de um padeiro que eu não conheço, mas que levantou por volta das 4 da manhã e ele foi trabalhar em um emprego que lá atrás eu trabalhei e saí porque eu não queria acordar nesse horário. E ele fez um pão para que às 7h30 eu chegasse lá e comprasse um pão quentinho e levasse para minha casa. Eu voltei a Deus celebrando pelo presente que aquele padeiro foi na minha vida hoje. Eu não o conheço, mas tinha ali atendentes que me atenderam. Tinha lá um pão já feito às 7 horas de uma manhã fria. E às vezes nós não celebramos essas coisas tão pequenas, mas que alguém está sendo um presente na sua vida. Eu tinha aula lá na Carve, então eu chamei no aplicativo e um motorista dispôs do carro dele e me levou por míseros R$8,90. Eu completei R$10. Tem certas coisas que eu não tenho coragem de pedir troco. E ele me levou lá e ele me deixou na porta do curso, no horário devido. Cheguei sem atraso e eu desci agradecendo a Deus pela vida dele. Eu disse: obrigado por me trazer. Ah, pastor, mas você está pagando? Sim, eu estou pagando, mas ele me conduziu, ele emprestou o carro dele, ele me deixou na porta, ele levou o pão dele para casa hoje também.
Quando você aprende a honrar, você aprende a celebrar o presente que as pessoas é para a sua vida. Porque todo mundo tem algo a agregar na sua vida. Todo mundo tem algo a agregar para você. Bastante precisamos do copo ali. O Sérgio correu lá e comprou o copo. Mas cedo estava lá em casa, começou a chover. O evangelista Uri chegou lá buzinando. Eu fiquei muito feliz, não sabia o que tinha acontecido. E tocou a buzina. E quando nós fomos lá ver, ele disse: eu vim buscar vocês. Obrigado. Hoje você foi um presente para as nossas vidas. Dentre tantas outras vezes, nós celebramos o presente que as pessoas é para nós. Isso é honra, porque todos nós carregamos algo. Dentro de cada um de nós aqui, Deus colocou uma canção. Você sabia que você carrega um louvor? E acredite, eu não estou falando de música. Deus colocou algo dentro de você. Quantas vezes o Davi pegar o microfone aqui, ele vai falar de prosperidade, ele vai falar de honra. É a canção que Deus colocou dentro dele. O Ralf esses dias está carregando uma canção de novos níveis, de mudança, seja melhor. É a canção que Deus colocou dentro dele para esses dias. E a gente precisa celebrar isso. E muito cuidado, porque quando Deus coloca uma canção dentro de você, até que Ele ordene, não mude a canção. Não tenha medo de pregar a mesma coisa o ano inteiro. Porque talvez Deus vai cravar o seu ministério e fazer você ser conhecido por isso. Quando Deus coloca uma canção de um nível novo dentro de você, você precisa carregar essa canção com orgulho. Quantas vezes o texto que nós damos para a pastora ministrar aqui, ela vai rodar o texto inteiro e no final ela vai terminar falando de cura de sentimentos. É a canção que ela carrega. O texto que você me der aqui, não adianta, eu vou rodar, eu vou explicar, eu vou trazer tópicos, no final eu vou te dar uma palavra de destino. É a canção que eu carrego. E você precisa entender a canção que Deus colocou dentro de você para que você cante ela muitas e muitas e muitas e muitas vezes, até que Deus ordene a troca. Continue cantando essa canção. Continue falando sobre o que Deus colocou dentro de você para esses dias. Pastor Josué Gonçalves, para quem não sabe, é nascido em Eunápolis, Bahia. Ele conta quando ele começou a falar de famílias lá nas igrejas de Eunápolis, um ambiente pequeno, e ele falava de família, ele queria trocar de texto, finalizava de família. Hoje ele é uma das maiores referências mundiais em palestras para a família. Reúne centenas de pastores, milhares de pastores anualmente para ouvi-lo falar sobre família, pastoreando uma linda igreja lá em São Paulo. O filho dele hoje administra o Jesus Cop e já carrega uma canção completamente diferente, porque Deus vai colocando canções dentro de nós. E sabe qual é o nosso problema? A gente vai ministrar, a gente diz: da última vez eu já falei sobre isso, eu vou falar sobre outra coisa agora. E aí você começa a cantar canções que Deus não te deu. E você vai e desentoa. Por quê? Porque não é a canção que Deus colocou dentro de você. Então celebre o que Deus colocou dentro de você e fale sobre isso, fale sobre isso, fale sobre isso, fale sobre isso. Alguém vai dizer: ei, é o pastor Gesiel hoje, eu já sei do que ele vai falar. Não tem importância, é o que eu carrego, é o que Deus colocou dentro de mim, é o que você vai receber de mim, é o que Ele me deu para falar. E nós precisamos celebrar isso. O presente que o meu irmão é para mim. Então quando eu quiser ouvir sobre esse tema, eu já sei, eu vou chamar esse obreiro, eu vou chamar essa obreira, porque ela carrega isso. Não importa o tema que eu der para o pastor Leandro, não importa o tema. Ele vai fechar aqui, ele vai terminar falando de cruz e vai terminar falando de paternidade. Não importa o tema que eu der para o pastor Jonathan, que vai estar aqui na quinta-feira. E gente, por favor, quinta-feira eu quero essa igreja lotada. Ele vai terminar falando de honra, ele vai terminar falando de crescimento, de novos níveis, de avançar, de romper. É a palavra que ele carrega. E nós precisamos celebrar isso. Eu brinco com o pastor Fábio, que vai estar aqui dia 23, pastor Fábio Rocha, pastor Fábio, eu falo que ele é o apóstolo João. É o filhinhos, não pequei. Se você pecar, tem um advogado. Corre aqui que eu te abraço. É o que ele carrega, uma mensagem de amor. Ele vai rompendo no amor, porque é a canção que Deus colocou dentro dele. Então Deus deu uma canção para cada um de nós, e nós precisamos celebrar a canção que nosso irmão carrega. Por
porque cada um aqui diariamente me presenteia com o que você carrega, e diariamente eu tenho tentado presentear vocês com o que eu carrego. Eu sou um presente para a vida de alguém, todos aqui são presentes para a minha vida. De alguma maneira você me presenteia com a unção que você carrega, com a palavra que você carrega, com o ministério que você carrega. Eu sou diariamente ministrado pelo que vocês carregam. Se nós conseguirmos celebrar o presente que cada um é para uns aos outros aqui, já não chamaremos pessoas pelos seus defeitos, mas nós chamaremos elas pelo que elas carregam. E nós começaremos a agradecer ações simples do dia, como o padeiro que acordou cedo para fazer o pão, como o Uber que te conduziu ao seu destino em segurança, te levou dentro do horário e com segurança. Você vai começar a celebrar coisas simples e agradecer pessoas por coisas que ninguém nunca agradeceu. E elas vão voltar para casa dizendo: meu Deus, eu faço isso com 200 pessoas diariamente. Ninguém nunca disse que isso era importante. Ninguém nunca disse que isso aqui era ruim, era bom. Ninguém nunca disse que eu era importante por isso. Sabe, tem pessoas que entram para trabalhar e eles se sentem a pior pessoa do mundo, no pior emprego do mundo. Talvez se alguém chegasse lá e dissesse: parabéns pelo seu atendimento, só essa palavra mudaria o dia dela, mudaria completamente a perspectiva dela. Então a gente precisa começar a ser grato, porque senão a deslealdade, a desonra vai nos colocar num ambiente de ingratidão. Sabe o que a deslealdade faz no nosso coração? Ela nos faz ver tudo que as pessoas fazem por nós como obrigação. A deslealdade vai fazer nós vermos tudo que fazem por nós como obrigação. É por isso que o desleal, ele não celebra o serviço de ninguém. É por isso que quem não vive honra, ele não consegue celebrar o serviço de ninguém. A cultura da honra é inimiga da deslealdade. A cultura da honra estabelece um ambiente de gratidão, onde as palavras mais usadas por cada um de nós vai ser obrigado e parabéns. Quer uma igreja que vive cultura da honra? Quer uma igreja que sabe honrar? Quer uma igreja que vive diferença? É uma igreja que fala obrigado e parabéns. Obrigado e parabéns. Obrigado e parabéns. Quando essas duas palavras forem as palavras mais faladas da nossa boca, nós teremos alcançado uma cultura de honra dentro dessa igreja, onde a gente vai celebrar, e não é só aqui, é em todos os ambientes. Obrigado e parabéns. Obrigado e parabéns. Aprenda a semear essas palavras na vida daqueles que estão à sua volta. Deus vai fazer você colher na mesma medida. Sim, Deus vai levantar pessoas em todos os lugares, elas começarão a dizer para você: obrigado e parabéns. Obrigado e parabéns, porque a honra atrai a honra. Quando você é uma pessoa que honra, Deus vai começar a levantar pessoas desconhecidas para te honrar. E da maneira como você semeia na vida de outros, alguém que você nem conhece vai começar a dizer obrigado e parabéns. E aí eu aprendi quinta-feira aqui com o pastor Fagner, que quando eu estou vivendo na cultura da honra, eu não posso impedir as pessoas de semear na minha vida. Você é daqueles que se constrange quando alguém faz um elogio? Todo mundo é assim, né? A gente não sabe o que fazer, está tão desacostumado a ser elogiado. Quando alguém chega e faz um elogio, a gente fica... A gente perde o chão. Não é assim? É só eu que está se preservado ou tem mais alguém? Você não sabe o que fazer com o elogio. Aquilo não faz parte da nossa cultura. Então a gente fica perdido. A gente fica sem saber o que fazer. Eu brigo com minha esposa, que toda vez que eu faço um elogio, eu digo: você está linda hoje. Ela diz: não, são seus olhos. Nada, você está falando para me agradar. E você percebe a dificuldade que a gente tem em receber elogios simples. No cônjuge, quando ela fala comigo, eu faço a mesma coisa.
Porque a gente não está dentro de uma cultura de honra. Então quando alguém nos honra, mesmo em coisas simples, a gente vai lá e mata a semente do irmão. Só que na cultura da honra, quando você aprender a semear a honra, você vai ter que estar preparado para não matar a semente que alguém depositar no teu terreno. Você vai ter que estar preparado para receber a honra também. Você não pode impedir as pessoas de semearem honra em você. Porque uma igreja que sabe honrar é uma igreja semeadora. E que vai receber honra, mas vai saber honrar também. E se você vai viver nessa cultura, você não pode ficar constrangido toda vez que Deus querer te dar uma colheita. Você não pode ficar constrangido toda vez que Deus usar alguém para te fazer colher o que você está semeando. Receba com gratidão. Abençoe a semente desse alguém. Hoje quando alguém chega e semeia algum valor financeiro em minha vida, eu imediatamente digo, deixa eu orar por você. Eu digo, Senhor, abençoa a semente, faça multiplicar. Aprendi isso a duras penas. Semana eu brinquei com o pastor Leandro aqui na festividade, ele não quis aceitar a oferta que a gente separou para ele. Ele falou, não velho, nós é amigo, não sei o quê. Eu falei com ele, cara, você está me impedindo de semear. Ele disse, não parte para esse caminho. Eu quero semear. Ele disse, se tu partir para isso, eu sou obrigado a aceitar. Então corta o papo. Ele falou, cara, se tu fala que é semente, eu não posso mais recusar. Então, por favor, finja que é dinheiro, fica aí, dá para a igreja. Nós dobramos, abençoamos o pastor Samuel no domingo. Ele falou, se você falar que é semente, eu vou ter que aceitar, porque semente não se recusa. Porque quando você recusa de alguém semear na sua vida, não tem a ver com você receber ou não. Você está impedindo o outro de ter uma colheita. E você precisa viver isso. Você precisa estar feliz quando alguém semeia no seu coração. Para você receber isso com alegria, dizer, ok, então eu vou abençoar a tua semente. E você vai ter colheita a partir dessa semente, porque agora eu, como terra fértil, estou profetizando colheita sobre a tua vida. Você se reconhece como uma terra fértil para alguém semear em você? Amém? A gente aprendeu uns anos atrás com o Júlio de Oliveira a cantar Que Terra Seca Sou Eu. Nunca gostei desse hino, nunca cantei, não concordo com ele. Eu amo a vida do pastor Júlio. Eu amo o que ele carrega, sou muito abençoado pelas ministrações dele, mas o terra seca sou eu, nunca cantei. Eu falei, Senhor, eu quero ser terra fértil. Eu quero que as pessoas que me ajudem, que me abençoem, que elas sejam prósperas e elas vejam a colheita do que elas estão fazendo. Então não vou ser terra seca. Ainda que a letra ela vai conduzindo para uma busca incessante somente para mudar o cenário. A letra, ela explica a própria letra, mas pelo trecho eu nunca cantei. Eu digo, não sou a terra seca. Eu sou terra fértil. Tem terra fértil aqui? Em nome de Jesus. Você gera colheita para mais alguém? Deixa eu te lembrar algumas palavras de quinta-feira para você que não estava aqui. Toda semente gerada em ambiente de honra gera vida. Se criarmos uma cultura, um ambiente de honra nessa igreja, toda semente que foi depositada nela, nesse ambiente dela, vai prosperar. Porque agora já tem a ver com a mudança do terreno. A semeadura feita no ambiente de honra destrava destinos no mundo espiritual. Nós aprendemos aqui em Marcos 9, aprendemos em Mateus 10, que quando eu semeio na vida de alguém reconhecendo porque ele é discípulo, eu recebo o galardão de discípulo. Quando eu semeio na vida do profeta porque eu reconheço que ele é profeta, eu recebo o galardão de profeta. Então a gente está aprendendo com a palavra que quando eu semeio com ambiente de honra naquilo que o meu irmão é um presente para a minha vida, eu estou destravando destinos para a minha vida, para o meu coração, para o meu ministério. Você prospera, a sua vida prospera no ambiente de honra que você cria para o seu irmão. Vou repetir isso. A tua vida prospera no ambiente de honra que você cria para o seu irmão. Qual o primeiro mandamento com promessa? Tem muitos mandamentos na Bíblia, muitos que vieram antes desse. Não faça isso, senão tu morre. Não faz isso, senão tu adoece. Não faz isso, senão Deus pune. De repente o Senhor diz, honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias. É a primeira vez que o mandamento fica atrelado a uma promessa. É ligado à honra. Primeiro mandamento atrelado a uma promessa tem a ver com honra. Porque nós aprendemos aqui que quando você lança uma semente de honra sobre alguém, Deus gera vida sobre você. Porque Deus não mandou obedecer, porque o mandamento não é obedeça pai
pai e mãe. Ainda que Paulo lá nos Efésios vai mudar a palavra e falar sobre obediência. Mas porque o mandamento que saiu de Deus não é sobre obediência, é sobre honra. E aqui eu quero te passar uma chave bem poderosa antes da gente finalizar. Se eu vivo apenas pela obediência, eu vou me valer da falta de ordem para não fazer nada. Repito, se eu vivo apenas pela obediência, eu vou me valer da falta de ordem para não fazer nada. Olha, ninguém me mandou, então eu não preciso fazer. É por isso que o Senhor não diz obedeça seu pai e sua mãe, ele diz honre. Não tem a ver com o que mandou ou o que não mandou fazer, tem a ver com eu fazer, porque eles são meu pai e minha mãe. Saí daqui da festa, chegou em casa, Deus estava com um recado quentinho no coração da minha esposa para mim. Me deu logo uma paulada em casa. Sobre muitas coisas que até pela distância a gente vai desleixando com relação à paz. E Deus tem nos convidado para um ambiente de honra, para viver uma situação completamente diferente. Então, se eu vivo só obediência, eu não estou honrando. Lucas 17, versículos 9 e 10. Lucas 17, 9 e 10. Diz assim: porventura, dá graças a tal servo. Se você colocar aí para mim na NVI, a minha está na ACF aqui. Hoje eu estou toda NVI, olha que eu nem gosto. Bora lá, Lucas 17, versículos 9 e 10. Eu já vou finalizar, daqui a pouco a pastora ministra ceia para nós, mas deixa eu liberar algumas chaves para a gente. Será que ele agradecerá ao servo por ter feito o que lhe foi ordenado? Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que for ordenado, observe que não desobedeceu não, viu, irmão? Fez tudo o que foi ordenado, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Ele não deixou de fazer nada, mas o versículo 9 diz: por acaso merece agradecimento? Porque se eu estou fazendo apenas o que me foi ordenado, puramente o que me foi ordenado, eu me torno um servo inútil. Porque além do que foi me ordenado, eu começo a ver necessidades à minha volta que eu não faço. Por quê? Porque ninguém me mandou, porque não era a minha escala, porque não estava no meu papel, porque não era o meu dia de fazer, porque ninguém me ordenou que fizesse, mas eu estou vendo a necessidade. É por isso que a palavra não é para obedecer, a palavra é para honrar. Vai ter dia que você vai ir no banheiro, vai ser o primeiro a ver que acabou o papel higiênico. Você congrega aqui, você sabe onde fica o papel higiênico, e aí você volta e senta e diz: não é problema meu, eu não trabalho na limpeza, eu não sou obreiro daqui, ou mesmo que eu seja, isso não é o meu serviço. Aí a Bíblia diz: você se torna servo inútil. Você faz tudo o que lhe é ordenado, mas só isso. A honra vai além disso. O que Jesus está fazendo? Ele está pegando a honra e levando para outro patamar, onde eu já não preciso ser lembrado, eu não preciso ser ordenado, mas eu estou fazendo porque eu honro, eu estou fazendo o que ninguém me mandou fazer. Porque quem vive honra, meu irmão, não precisa de ordem. Deus vai nos fazer crescer, mas Ele não pode fazer crescer uma igreja que não sabe honrar. Porque uma igreja que cresce sem honra, ela abre um caminho de competitividade. Ela cresce e os obreiros disputam entre si quem é o maior. Ela cresce, mas os novos ministros de louvor formam novas bandas e começam a disputar qual é a melhor. Porque agora já não glorifica o nome de Deus. Agora já não tem a ver com o nome do Senhor. A Videira essa semana inaugurou o Videira Music, era o sonho deles. Conseguiram gravar um show completo, vai lançar aí nos próximos dias. Era o sonho do pastor Jonathan, criar um ministério que fluísse como uma banda para, enfim, para ganhar esse mundo novo da música também. Problema, chegou o dia da gravação. Tinha vaga para uns 12 músicos, juntando vocal e músicos. Mas a igreja tem 42 músicos. Como explicar para 30 que eles não iam participar? Como explicar para 30 que eles não iam ter como entrar, porque só cabia 12 na gravação? Ele reuniu a turma e falou: gente, a gente vai selecionar. Alguns são mais experientes. Foi conversando.
Ele falou: pastor, sabe o que aconteceu no dia? Alguns do que foram escolhidos tinham instrumentos simples, instrumentos baratos. Eram bons, são bons, mas instrumentos não. Aqueles que não participaram começaram a levar seus instrumentos, dizer: cara, toca com o meu, usa o meu. O baterista que ficou de fora chegou lá com um bag, com os pratos de marca que ele tinha em casa, e falou com o baterista que ia tocar: usa os meus, são mais caros, o som é melhor. Ele não tocou, ele não participou, ele não saiu na filmagem, mas ele honrou aquele que foi escolhido para aquele dia. É você entender agora que é o nome do Senhor que está sendo glorificado. Não importa quem vai estar lá na bateria. Ele falou que chegou um tecladista com um teclado lá, o tecladista da casa, e emprestou o teclado para ele dizer: usa o meu é melhor que o da igreja. E ele falou com ele: você vai emprestar seu teclado porque é um Nord. O Yuri sabe do que eu estou falando. É um teclado daquele que você quer comprar, você vende o carro, a casa. Não, usa o meu, eu quero que você toque com o meu. Ele falou: cara, tu vai emprestar um Nord, tu não deixa ninguém tocar nisso. Ele disse: pastor, eu não vou tocar, mas de alguma maneira eu quero semear nisso. De alguma maneira eu vou estar representado lá. É o meu teclado que vai estar participando dessa glorificação. É você entender que não tem a ver com o seu nome, mas tem a ver com o reino, tem a ver com o que Deus está fazendo. Então nós não vamos criar um ambiente de competitividade, nós vamos criar um ambiente de honra, e no ambiente de honra vai se manifestar também a desonra. Toda vez que o nível de honra é elevado, a desonra se manifesta. Porque ao subir o nível, aqueles que não querem se manter no nível atual, eles vão se manifestar. A atitude de um vai manifestar de desonra do outro. Só que Deus está estabelecendo níveis novos no nosso meio. Você precisa entrar no que a nuvem está fazendo. A nuvem da glória de Deus. Tinha 2 erros que Israel não podia cometer no deserto. Eu vou finalizar aqui, prometo. A Bíblia diz que eles seguiam a nuvem. E onde estava a nuvem estava a glória. Onde estava a nuvem tinha colheita. Onde estava a nuvem tinha comida. Onde estava a nuvem tinha sombra de dia. Onde estava a nuvem tinha aquecimento de noite. Então tem 2 erros que você não pode cometer com a nuvem da glória. O primeiro é sair de onde a nuvem ainda está. O segundo é permanecer onde a nuvem já saiu. Você não pode sair do lugar onde a nuvem está. E você não pode permanecer em um lugar onde a nuvem já saiu. Nós precisamos entender que a glória de Deus está manifestando nesses dias. Deus está subindo o nível e nós precisamos subir o nível junto. Deus está subindo o nível e nós precisamos subir o nível junto. O primeiro nível, que é da honra, já está sendo estabelecido. Nós precisamos subir com ela. Eu falei aqui desde o primeiro dia que isso não ia ter a ver com os pastores apenas. Ainda que a honra às nossas lideranças, de um modo geral, isso está incluído na palavra de Deus. Mas eu falei desde o primeiro dia que nós queríamos criar não apenas um ambiente aqui, como alguém poderia pensar, está criando um ambiente de bajulação. Meu pastor, pastora, ser bajulado, não. Eu quero criar uma cultura onde você que congrega na PV vai ser reconhecido na cidade toda por alguém que honra. E quando alguém estiver honrando, vai dizer: deve ser lá da PV, porque aquele povo de lá sabe honrar. Quando alguém estiver tratando bem lá no seu trabalho, onde você está inserido na escola, alguém vai dizer: deve ser uma tal de palavra verdadeira, porque aquela igreja vai ser conhecida como igreja que honra. O Senhor está nos dando identidade nesses dias. Nós somos uma família. E o que nós solicitamos lá atrás de Deus, Deus nos deu um modo de viver, nos deu o serviço da criança, está começando a nos dar. Uma casa que honra, uma casa que cura. O Senhor está começando a estabelecer níveis de identidade. E nós vamos crescer nisso. O que a nuvem está fazendo, nós vamos estar inserido. O que a presença está fazendo, nós vamos estar inserido. O que a presença está produzindo, nós vamos estar inseridos. Você está comigo nisso? Vamos mudar a cultura. Vamos mudar a ideia. Fica de pé em nome de Jesus. Nós vamos orar, o ministério vai louvar, e depois nós vamos tomar a ceia do Senhor. Não deixa quando passar a mensagem mudar tudo, por favor. Às vezes você vive um nível de honra porque está aqui, está ouvindo, e amanhã você volta a fazer a mesma coisa. Não. Seja alguém que honra.
Seja alguém que sabe honrar. Seja alguém que respeita. Seja alguém que responde. Seja alguém que dá resposta ao que Deus está fazendo, ao que Deus está falando. O Senhor está falando muito nesses dias. Nós queremos fazer posicionamento quanto a isso. O Senhor nos deu essa direção mês passado. Estávamos sem saber como fazer. Quando chega no sábado aqui, o pastor trouxe uma mensagem quase que inteira sobre honra. Eu falei com minha esposa: Deus está sinalizando que Ele não vai abandonar a ideia. E no que Deus está fazendo, nós entramos. No que Deus está produzindo, nós entramos. Nós queremos ser cooperadores na obra dele. Pai, nós te honramos nessa noite. Nós te celebramos nessa noite. Nós te celebramos nessa noite. Nós honramos, ó Deus, a tua grandeza. Nós honramos a tua santidade. Nós honramos o presente que o Senhor nos deu na cruz. Nós honramos, Deus, o presente que o Senhor nos deu através de cada irmão que o Senhor enviou para essa casa, Pai. Nós honramos, ó Deus, a unção que paira sobre este lugar. Nós te honramos, Jesus. Nós celebramos o Senhor, Pai, pelo que nós estamos vivendo aqui. Oh, Espírito Santo, vem sobre nós, Jesus. Vem sobre nós e nos envolve, nos abraça com a tua glória. Sim, Deus, são novos níveis. Novos níveis exigem novas preparações, exigem novos comportamentos, Pai. Nós queremos viver esse novo nível, nós queremos nos posicionar diferente, Deus. Nós não vamos ter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Então o Senhor está nos chamando a mudar. E nós nos comprometemos com a tua palavra, Pai. Nós vamos mudar. Nós vamos honrar. Nós vamos ser uma igreja que diz obrigado, parabéns. E começamos ao Senhor dizendo obrigado, Pai, pelo que o Senhor tem feito em nosso meio. Parabéns, Pai, pelo que o Senhor tem feito em nosso meio. A glória é tua, a honra é tua, o louvor é teu. Oh, vem e toma, Pai. Vem e toma o teu lugar no meio da tua igreja, Deus. Adora Ele, cante isso. Céus e terra se encontram, alinhando seu plano. O universo estremece, o leão rugiu no trono. Céus e terra se encontram, alinhando seu plano. O universo estremece, o leão rugiu no trono. Toma o teu lugar aqui. Você pode entronizar o Senhor aí no teu lugar.